Capítulo 37. Aleluia. Não para de glorificar, porque o segredo está no glória. Quanto mais glória nós manda lá para cima, mais fogo Deus manda aqui para baixo, mais glória, mais presença. Aleluia. Oh, glórias. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, é por causa da tradução, não, vou ter que estar traduzindo. Pode ler aqui para mim? Vamos do começo, amém? Amém. Cumprimento todos os capazes do Senhor Jesus. Amém. Chegou agora, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Rapidamente acompanhando, amém? A pastora vai ler, tá bom? Ela lê o pé. Vamos encontrar, igreja? Amém. Vamos ver juntos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Grava bem, esta é a história Da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ele ajudava o quê? Os irmãos. Vamos lá. Vai anotando essas chaves aí. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse: estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixo se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Então você quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Glória a Deus. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar diante do chão, diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Na palavra hebraica, essa última parte aqui do pai quer dizer: e o pai conhecia a linguagem dos sonhos. Feche teus olhos. Espírito Santo, vem nesta noite, testifica, Pai.
Confirma, Espírito Santo, em nossos corações a tua palavra profética, porque a tua palavra profética traz a existência, Senhor. Senhor, toda a tua promessa, a vitória, traz a existência, a bênção. Ah, Senhor poderoso, toca pelo poder do teu Espírito Santo, da vida dos teus filhos nesta noite, lá no profundo da alma, pelo poder da tua palavra que discerne o que está lá no profundo, o que está no sonho, no desejo, no projeto, em nome de Jesus, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Eu repreendo agora toda operação de espírito contrário que se levanta contra a tua palavra, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Fala assim: graças te dou, Deus, porque a minha vitória já está decretada. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu quero começar falando com você. Pode tomar o assento, aleluia. Quero começar com você um tema muito importante, e que nesta noite Jesus revelou esta palavra tão gloriosa a nossos corações. E eu quero começar dizendo para você uma coisa. Quero deixar uma frase bem no teu coração. Glória a Deus que você veio. Bem no teu coração. Pega a tua mão direita e fala assim comigo: os meus fracassos não definem a minha vida para com Deus. Fala assim: a minha roupa, o meu cabelo, a minha cor de pele, as minhas incertezas, as minhas convicções não me definem diante do meu Deus. O que me define é a presença e o sangue pelo qual eu fui comprado. E se eu fosse você, já ia tomando posse desta unção que Deus vai derramar nesta noite, porque Ele te escolheu para coisas grandiosas. Entenda isso. Aleluia. Não é o teu fracasso que te define, não é a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, não é a roupa que te define, não é as tuas convicções e certeza, é somente o sangue do Cordeiro. Ele te define porque Ele diz: todo aquele que crê em mim, agora eu dou poder para ser filho. Filho, você é filho de Deus. Aleluia. Fala bem se a vitória está decretada na cruz para os filhos, não para escravo, mas para filho. Aleluia. O texto começa dizendo, alguém deixa a Bíblia aberta para me ajudar nos versículos, tá bom? Eu estou sem um óculos, estou aqui na deriva do Espírito Santo, mandando os versículos aqui. Como eu estou uma semana de série de estudo, então a minha cabeça está cheia de outras coisas de estudo. Então é normal para o pregador fazer interlocuções de versículos, mas eu me entrego na mão do Espírito Santo. Eu não estou enxergando com os olhos, mas eu enxergo com os olhos espirituais. O texto vai começando a dizer que a história é a história da casa de Jacó, é a história de Jacó. A história não é de José. A Bíblia está te dizendo que ela já começa a te dizer que a história é a história de Jacó, mas ela está falando e vai falar até o capítulo 47 sobre a vida de José. Eu começo entendendo que quando eu estou falando de mim, nada de mim me define, mas quando eu falo de promessa, quando eu falo de soberania, quando eu falo de Deus, é Deus que está no controle da história da minha vida.
define. Eita Deus. Fala pro seu irmão, você não é o perfeitão não. Você não é perfeito, não. Você é falho. Você é humano. Você é carne. Aleluia. Se você chegar à perfeição nesta terra, eu vou te dar uma notícia que você vai amar. No dia, a Bíblia diz que chegar à perfeição, devemos buscar a perfeição. Mas no dia em que eu e você chegar à perfeição plena e única de Cristo, sabe o que vai acontecer com você? Deus te recolhe para o céu. Enquanto eu e você estivermos nesta terra, estaremos dentro do processo, dentro do propósito, dentro do aprendizado e da escola de Deus, de Jeová, aprendendo com Deus. Fala glória a Deus. Deus me ama do jeito que eu sou. Fala glória a Deus. Os meus fracassos não me definem. Aleluia, Jesus. E eu achei muito forte nesta madrugada. Eu tive que levantar às 4 horas da manhã. Eu fui me deitar depois da vigília. E assim que eu me deitei, estava ainda lá na cama, quando o Espírito Santo soou nos meus ouvidos essas palavras e falou para mim: levanta e escreve, porque logo eu ia adormecer e poderia esquecer. Então quando o Espírito Santo fala alguma coisa, eu corro. Eu levantei e fui lá e escrevi no papel. E falei: Senhor, eu vou dormir, e quando acordar o Senhor vai me revelar isso, vai ministrar no meu coração essas palavras. Aleluia. E quando Ele veio ministrar no meu coração, agora de tarde: Senhor, vamos lá, eu vou te dizer o que te falei na madrugada. Vai na história de José. Nada para entender a vida, nada para entender os nossos erros, nossos acertos, nada para entender o trabalhar de Deus, observando a vida de José. E o Senhor me leva então para esse texto. Só que o que me chama a atenção é que esse texto começa já me dizendo que a história é de Jacó. Jacó, pai de José. Só que o texto inteiro vai falar de José. E o Espírito Santo começou então a ministrar no meu coração. A história é sua, mas algumas pessoas vão fazer parte da história. E essas pessoas é a tua casa, é teus filhos, é a tua descendência. Alguém vai entrar na história, ou seja, a tua casa vai receber bênção por você, porque já é promessa na tua vida. A promessa não é só para você, a promessa se estende, igreja. Pensa numa casa, a casa de Jacó. O endereço abençoado. Verdade, Deus. O endereço de casa abençoada. Oh, glória. A casa de Jacó tinha seus filhos. A casa de Jacó não era das perfeitas, porque era uma família grande. A casa de Jacó tinha experiência com Deus. A casa de Jacó tinha suas alegrias, tinha os seus choros, tinha esperança. A casa de Jacó tinha lágrimas de luto. A casa de Jacó tinha prosperidade, mas também tinha inveja, mas também tinha orgulho. A casa de Jacó não era das perfeitas, mas tinha a promessa de Deus. A tua casa pode não ser das perfeitas, mas glorifica, porque
Mas vai falar de quem? Do filho. Promessa é para Jacó. O que tinha na casa de Jacó? Experiências profundas com Deus, raiz com Deus, fé forte com Deus. Deus de maravilha. Tinha lá na casa de Jacó. Tinha também briga, tinha também discussões, tinha também invejas, tinha ciúmes, diz o texto, dentro da casa de Jacó. Mas tinha a promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. A minha, a tua, a nossa, ou alguma família que você conhece, pode ter tudo isso. Mas ela vai fazer diferença se ela tiver uma palavra profética, uma promessa de Deus. Aleluia, Jesus. A diferença é a promessa. Aleluia, Deus. Jacó recebeu a promessa de Deus. E agora o texto vai dizendo a história de Jacó. Só que quem vai viver a plenitude da promessa é o filho. É o filho. Talvez alguma promessa na tua vida você não vai viver na terra, mas vai se completar no teu filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Talvez alguma coisa que você quer muito, muito, que Deus falou que ia te dar, e você não entendeu, não é para você. Vai se estender na tua geração, vai se estender para o teu filho. Então não fica triste nem desanimado, porque vai se estender sobre a tua geração. Oh, glória a Deus. Promessa. E o texto, lê para mim o versículo 2. Vamos lá, rapidinho. Esta é a história da família de Jacó. Pode ler. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Segura. Terminou o versículo? Não. Então termina ele. E contava ao pai a má fama deles. Entenda uma coisa, quando a gente se fala de promessa de Deus, a promessa de Deus está vinculada com fidelidade. 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 Se você tiver fidelidade com Deus, Deus vai fazer cumprir sobre a tua vida. Começa agora o texto, fala a história do pai Jacó, mas está falando do filho, que com 17 anos, ele também levantava cedo, ele ia para as campinas, pastorear as ovelhas do teu pai. Ora, você acha que pastorear naquela época, naquela região, aonde eles moravam era coisa fácil? Não, todos levantavam 4 horas, 5 horas da manhã, para levar as ovelhas no meio do deserto e tentar achar uma grama para que elas pudessem comer. José ia junto. José não é um filho mimado nem preguiçoso, ele está junto trabalhando com os irmãos, está junto. A diferença é que os irmãos faziam algumas coisas, e não é porque José está junto que ele também ia fazer. E ele chegava no pai, o pai perguntava: como que foi? Vocês passaram o dia inteiro debaixo do sol quente, o sol rachando o coco, o sol rachando a cabeça, os lombos, o pé cheio de barro, vocês andando atrás de ovelha, vocês cuidando das ovelhas. Conta pra mim. Quer saber, pai? Quero. Fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano
fulano fez isso, fulano fez aquilo, Pai. Quer saber, Pai? Esse más notícia que José está trazendo, não é porque ele era um X9, não. Mas ele era sincero. José, quando ele ia pelas manhãs, saindo ainda pelas madrugadas, ajudar os filhos das mulheres de Jacó, ele estava indo para trabalhar com as ovelhas. E quando chegava lá, ele não fazia corpo mole, ele trabalhava mesmo, ele cuidava mesmo, ele tinha uma responsabilidade, porque ele sabia o valor de uma ovelha no deserto. Ele sabia o quanto o pai dele pagava pelas ovelhas, pelos gatos. Até hoje, no deserto de Negueb, tem lá os beduínos que moram lá. E não tem uma vegetação, é uma coisa assim incrível. E ainda tem hoje pessoas que moram em tendas no meio do deserto, com aqueles monte de ovelhas, cabras. E os seus filhos não vão para as escolas. E lá no deserto de Negueb, um dos maiores desertos na região de Israel, eles andam procurando um gramado verde. Acha que é fácil? Não. José já tinha responsabilidade. A promessa de Deus também está vinculada com uma responsabilidade. Versículo 3, pode ler. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. O que mandou fazer? Uma túnica longa. Segura. Jacó amava José. Fala, Deus me ama. Deus me ama. Fala, Deus me ama. Deus me ama. Mais uma vez para o teu cérebro, a tua alma, o teu espírito entender. Deus me ama. Glória a Deus. Valeu, obrigado. Ele amava José. E ele mandou fazer uma túnica, uma roupa para José. E roupa naquela época de linho, e diz linho colorido. Aquela túnica foi se pago um preço muito alto por aquela túnica. Ele mandou fazer Aquela túnica para José. E ele deu de presente a maior expressão de amor daquele pai por aquele filho que o amava. Não que ele não gostasse, não que ele não amasse os outros, mas pela circunstância daquela família, aquele filho estava interligado no mesmo coração do pai. Ele manda fazer uma túnica para José. E o que túnica simboliza? Autoridade, governo e honra. Fala autoridade, Autoridade. governo Governo. e honra. E honra. Por que ele deu para José e não deu para os outros irmãos? Vamos já entrar na vida dos irmãos. A Bíblia vai dizer que quando o pai, eles tinham um monte de filho, mas o primeiro filho se chamava primogênito. Então ele herdava toda a herança do pai. E os outros filhos se submetiam à ordem, ao domínio, ao governo daquele irmão mais velho. Só que o texto está nos dizendo algo tão espiritual, algo tão profético, que Jacó deu de presente uma túnica para José.
Fala, promessa. Tem com ela o elo da fidelidade. Se você não tiver fidelidade com Deus, suas promessas são perdidas e roubadas. Eu nunca vi uma pessoa infiel receber da parte de Deus uma promessa. Deus é Deus de princípios. Ele não quebra princípios. Se tem uma palavra sobre a tua vida, ele vai se cumprir. E ela cumpre por causa da fidelidade. Fala glória a Deus. Porque ele não deu para os outros irmãos? É porque ele só amava? É porque ele tinha preferência? Porque ele já era idoso e ele teve um filho na sua velhice? Não, porque tinha Benjamim. Benjamim tinha os seus 6, 7 anos nessa época. Benjamim era o caçula, era o denguinho, era aquele que você abraça. Era Benjamim, não era José. Está entendendo? O caçulinha da história da vida de Jacó, o coração de Jacó, a vida de Jacó era Benjamim. Só que Jacó ama José, porque José tem fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Fala, seja fiel com Deus. É a maior demonstração de amor que o ser humano pode dar para Deus, sendo fiel a Deus, a palavra de Deus. Quem eram os irmãos de José? Por quê? Porque os irmãos não iam receber da parte do pai. Vamos ver como é o caráter dos irmãos. Já são adultos nessa época. Quem eram os irmãos de José? O texto já começa dizendo que José ia pastorear com eles e trazia as notícias do que eles estavam fazendo. E eles não estavam fazendo coisas boas. Ou seja, na casa de Jacó, os filhos deles também têm caráter deturpado. Vamos lá começar por Simeão. Simeão perde a primogenitura por quê? Porque deita-se com a mulher de Jacó, forçado. Esse é o filho de Jacó. Pegou Bila, a mulher dele, forçada, e deitou com ela. Desonrou a casa do pai. Levi era aquele violento, era o irado, era aquele que mexeram com a irmã dele. Ele foi lá e matou uma cidade inteira, ateu fogo numa cidade inteira. Era o valentão, era o irado. Não poderia falar nada com Levi, que era o irado. Eita, era o que estava na casa de Jacó. Por isso que Jacó é família. Sempre tem um iradinho, né? Um nervosinho dentro de casa. Não pode falar nada, que sai batendo o pé. Não pode falar a verdade. Todo mundo é errado, ele é o sertão. Os Levi da vida. Na casa de Jacó tinha isso aí. E era o endereço da bênção. Mas tinha isso aí. Tinha o caráter lá deformado, né? Deturpado. Simeão. Eu vou catar essa mulher aí, ó. Não respeitou que era a mulher do pai. Nem vamos entrar no mérito das coisas que acontecem dentro de certos lares, né? É irmã pegando cunhado, é cunhado pegando irmã. Eita! Tem na nossa realidade. É pai abusando de filha, é pai pegando a nora, é pegando a... Como que chama lá, que é filho de padrasto? Enteado. O que tem de desrespeito dentro dos lares é a nossa realidade. E não faz essa cara de surpresa, não, porque isso pode ter até dentro da tua família. É o mundo de hoje. É o que tinha lá dentro da casa dele. É o endereço da promessa.
Mas tem tudo isso aí, ó. Tem Judá. Quem era Judá? Era aquele que era o pequenino, era o menor, era o que se achava um fracotinho, sabe? Aquele que se achava o menor dos menores, aquele que não abria a boca porque sabia pelos olhares dos irmãos que os irmãos não iam ouvir ele, então ficava quieto. Mas a Bíblia vai dizer que Judá, por se achar o menor, Deus olhou e se agradou e fez de Judá promessa grande. Quem mais tinha lá? Tinha Adã. Quem era Adã? Era o que se achava esperto, o mais inteligente e esperto. Jacó vai falar para ele: tu parece uma serpente, Dan. É igualzinho uma serpente, hein? É veloz, é sagaz, é o que se acha esperto. Vai cuidar, você pode ser um escravo, ser escravizado. Esperteza é bom, mas exagerado já cria problema. Era Adão. Sou espertão, passo na frente, a perna nos meus irmãos. Jacó vai falar para ele: mas tu vai cair nas teias. Era esperto, mas não tinha discernimento. Era sagaz como a cobra, mas não tinha sabedoria para falar, para andar, para fazer as coisas. Pessoa assim sempre cai nas redes. Não tinha discernimento. É até inteligente, mas não tem sabedoria. Sabe aquela mulher que só abre a boca na hora errada, coloca tudo a perder? Igualzinho. Não tinha lá dentro da casa de Jacó. Mas tinha um lá também, que parecia que vivia no mundo da lua. O mundo está caindo. Era Azer. E ele está lá, olhando para as campinas, imaginando o futuro. Este era Azer. Via todos os problemas dentro de casa, se abatia, chorava, mas ele ficava lá no cantinho dele e pensava no futuro. Era Azer. E no meio da tristeza, ele olhava para os irmãos e dizia: sabe o que significa meu nome, irmão? Sei. Felicidade. Então eu não vou chorar não, eu vou sorrir diante da circunstância, porque o meu nome significa felicidade. Azer, esse era o Azer. Tinha as mulheres, que também tinha suas rabichos lá, seus pega para capar lá. Não, meu filho vai ser maior. Não, meu filho é esse. Não, meu filho. Mas a Bíblia vai dizer que tinha 2 órfãos de mãe, que era José e era Benjamim. Ela morreu no parto de Benjamim. José tinha 7 anos quando ela morreu. E eles foram criados pelas servas. E por eles não ter mãe, por eles ter uma falta, porque era a mãe naquela cultura, até nos dias de hoje, que dá a educação. É a mãe que ensina, é a mãe que provê, é a mãe que ensina acerca das coisas de Deus. Ei, mulher, seja como essa cultura, ensine Deus para o teu filho. É a mulher que é encarregada de cuidar, de proteger. Eles não tinham essa mulher. Já começaram a crescer no ambiente de rejeição, no ambiente de olhares diferentes. Olha, nós temos as mães. Senta-se nas festividades, tá as mães. Alguma festa a comemorar, tá as mães arrumando teus filhos, preparando tudo. Imagina o coração de José e o coração de Benjamim. Benjamim era bebê, se apegou a alguma serva, poderia ter recebido um pouco de carinho de alguma serva, mas e o grande, que já entendia todas as coisas?
vida de José. Já começa logo cedo com essa marca. Fala para o seu irmão: mamãe é tudo. A mãe, não aquela que procria. Porque tem mãe e tem mães. Já cresceu com essa marca. Já desde pequeno, né? Já foi marcado ali, ó, com uma falta. É a casa de Jacó. É o endereço da promessa. Mas tem um luto lá dentro. Tem um choro que arde na alma. Todas as vezes que lembra dela, que lembra de Raquel, todas as vezes tem um choro que vem da alma. Tem travesseiros molhados durante as madrugadas, porque lembra de Raquel. Raquel não está mais no meio. Tem choro na casa de Jacó. Tem um choro que vem da alma. Eu começo a ver que não é a família das perfeitas, mas é a família da promessa. Olha só. Pode continuar, filho. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Por quê? Porque promessa está ligada à fidelidade. Fidelidade é ligado com conduta. Fala em voz alta. Promessa está interligado com fidelidade. E a fidelidade com a conduta. Para você entender e guardar bem isso no seu coração. Se você tem um marido e ele foi infiel, vai a infidelidade dele aparecer no comportamento dele, sim ou não? Sim. Muda o comportamento. Fidelidade. Fidelidade tem a ver com comportamento. Promessas de Deus tem a ver com o teu, com o meu, com o nosso comportamento. Fidelidade com Deus para receber promessa de Deus. Não adianta eu ser tão crente ou cheio de fé dentro da igreja, mas fora da igreja meu comportamento não condiz. Fora da igreja eu falo palavrão. Fora da igreja eu quero sair no braço, no morro. A minha língua é maior do que saiolão. Não condiz promessa. Fora da igreja eu sou pior do que o cão. Eu postei lá. Não sei se você viu. Achei até interessante esse vídeo. Não saindo do texto. E o vídeo vai dizer bem assim: igreja não muda ninguém. E é a maior verdade. O mais verdadeiro é o apóstolo Paulo quando ele fala isso para nós. Você pode ficar 1000 anos dentro de uma igreja, mas ser o pior do que o cão lá na tua casa, lá na sociedade, lá no teu serviço. Igreja não muda ninguém não. Dentro da igreja tem fofoqueiro, tem falso, tem invejoso, tem orgulhoso, tem serpente querendo te derrubar. Dentro da igreja tem aquele que quer te atacar. Tem o pilantra, tem o safado. Tem da igreja. Tem da igreja. Pensa você que igreja muda caráter, que não muda não. Tem bandido dentro da igreja, tem assassino.
Não faz sacada de surpresa, não. Não é a igreja que muda. A pessoa vem para a igreja porque a igreja tem Jesus. Quem muda é Jesus Cristo. Se a pessoa vir para a igreja para se encontrar com Jesus, quem muda caráter, quem muda a história é Jesus Cristo. Porque em 1 Coríntios vai dizer: eis que aqueles que estão em Cristo Jesus, eis que Ele faz nova todas as coisas. Fala, entenda isso. Fala, glória a Deus. Fala, glória a Deus. Casa de Jacó, vamos lá. Jacó faz a túnica e dá o presente para o filho. E você viu o comportamento dos irmãos. Falando em comportamento, você é um rebeldão, é um orgulhoso. Você é uma pessoa que o problema está em você. Você dá trabalho na igreja, no serviço, dá trabalho na faculdade, nos vizinhos, na família, dentro de casa. Você dá trabalho onde você coloca as plantas dos pés. E você diz que é uma pessoa que dá trabalho. É as pessoas que estão ao teu redor que são o problema. Não, o problema é você. Você acha que Deus vai te colocar em lugares grandes pelo teu comportamento? Você acha que uma pessoa que é fofoqueira, que não guarda a língua na boca, Jesus está mudando todo o texto. Deus quer te despertar, igreja. Você acha que você que é uma pessoa que tem ao hábito, a mania e o vício de criticar, de falar, de apontar a vida dos outros, você acha que Deus vai te colocar em lugares grandes, que precisa de uma pessoa que saiba falar na hora certa, no momento certo, que fala palavras edificadoras? Glória a Deus. Eu nunca vi Deus exaltar pessoas assim. Não exalta, porque pelas palavras a pessoa cai, pelas palavras a pessoa automaticamente ela se queima. Eu conheci uma mulher, ela era jovem na época, e trabalha numa administração de uma loja. Vai ver, tinha mania de criticar tudo, trabalhava muito bem. Entenda, trabalhava muito bem, fazia o serviço muito bem, mas não tinha o domínio da língua. Tudo criticava, tudo falava, tudo era um mimimi. Ela foi falar do patrão para um amigo. Só que esse amigo era primo do patrão, ela não sabia. E ela foi lá criticar os projetos do patrão para esse colega de trabalho. Sabe o que aconteceu? Esse colega de trabalho foi lá no patrão, que era primo, que era família, e contou. No outro dia ela foi demitida. Tem pessoas que perdem bênção por causa da língua. Tem pessoas que nunca vai chegar em lugar grande por causa da língua. A Bíblia vai dizer: domina a língua para chegar em lugares grandes. Estão falando de você? Estão criticando você, estão apontando você, os teus fracassos, os teus erros, a tua vida não te define diante de Deus. Então não liga para isso. Para de usar uns status para colocar o que você sente, o que você pensa, as tuas amarguras, os teus mimimi. Coloca coisas edificantes, as coisas que falam de você. Vai para Deus, faz um altar e coloca no altar para Deus, que Deus te honra. O que eu vejo de pessoas imaturas colocando as coisas nas redes sociais, você fala: ei, Jesus, esse aí é só o Senhor para tratar, para poder chegar aonde o Senhor quer que chegue. Daí vai ficar penando na vida,
vai ficar, sabe, rodeando e nunca chega a promessa. Foram o povo lá do Êxodo lá, do deserto. Por que o povo não chegou logo na promessa? Que era apenas em 2 meses. Alguns estudiosos dizem que a distância levava 1 mês. Por quê? Por causa da boca, por causa da língua. Levaram 40 anos, ficaram só rodeando. Quem não guarda a língua na boca vai ficar com a vida assim, ó, só rodeando. Não chega em lugar nenhum. Demora para chegar onde Deus quer. Até aprender. Tinha isso na casa de Jacó? Tinha. Na casa de Jacó? Tinha. Mas na casa de Jacó tinha um que ouviu bem a história do pai. Tinha um que guardou no coração a história do pai. E qual era a história do pai? O nome dele não é mais Jacó, é Israel. Porque um dia ele estava numa madrugada tão angustiado, ele estava sem rumo, sem beira e sem eira na vida. Mas a Bíblia vai dizer que o pior dia da vida de Jacó, ele chorando, sem beira, sem eira, ele vai dormir e Deus, no pior momento da vida dele, Deus aparece para ele e ele luta com o anjo de Deus, dizendo: dá minha bênção. Não é toda hora que aparece anjo na minha vida, a oportunidade é essa. Ele agarra o anjo e você conhece a história. O anjo fala: me solta, que o sol está nascendo, eu preciso subir, me solta. E ele agarrado, ele: não, dá uma palavra de bênção, dá minha vitória, muda minha vida, muda minha história, depois eu te solto, muda minha história. Glória a Deus. O anjo vai lá e taca a espada na coxa dele. Ele saiu manco, mas saiu com a palavra de vitória, saiu com uma palavra de promessa na vida dele. José ouvia. Pai, criança ama ouvir história, você sabia disso? Quando ela ouve, ela está vendo, imaginando e tendo uma visão da história. Meu pai lutou com um anjo. Você é um herói, hein, pai? Você é o homem, você é o cara. Meu pai lutou com Deus. Imagine essa criança guardar isso no coração. O que mais aconteceu, pai? Eu abri uma tampa de um poço. Depois que veio a unção, saiu água viva do poço. Água viva, água viva. Guardou no coração. Tudo que você fala pro teu filho guarda no coração, viu? Se você meter o pau no pai, falar mal do pai, da mãe, eles guardam no coração. Cuidado que você fala com seu filho. E cuidado que você deixa ele ouvir que sai da tua boca, que ele está absorvendo tudo, ele é uma esponja. Imagina essa criança: meu pai lutou com um anjo. Eu sou filho de Israel. Eu não sou filho de qualquer um. Já fui filho. O meu pai era conhecido como ladrão, como usurpador, mas ele lutou com o anjo no pior dia da vida dele. Deus mudou o nome dele de ladrão, virou Israel, a menina dos olhos de Deus. Olha a história do meu pai. Que o teu filho, que a tua geração, ele possa ver em você uma fé tão profunda, tão enraizada, uma fé tão sobrenatural, que o teu filho vai dizer para os amigos: minha mãe, quando ela dobra o joelho, o céu desce. A minha mãe, ela já viu anjo, ela conversa face a face com Deus. A minha mãe, o meu pai é amigo de Deus. Sabia que os amigos do teu filho ouviram isso
ele já fala: peraí, não mexe não. Ali tem um contato face a face com Deus poderoso. Tinha isso. Não vai dar tempo. E o que mais? Por essa fidelidade do filho, por essa comunhão do filho, ele recebe a túnica. Porque promessa e herança é para dar para quem tem responsabilidade, maturidade para receber. Fala, maturidade com Deus, para entender o trabalhar, para entender o propósito, para entender o mundo espiritual. O que eu vejo de cristãos sem maturidade na fé, que dá vontade de arrancar o cérebro, fazer uma cirurgia e botar um outro cérebro. Não tem maturidade. E o diabo ama pessoas que não têm maturidade. Maturidade também é a porta para demônios. Imaturidade é uma outra pregação. Recebe a túnica. Foi dada para ele, porque foi visto nele. Essa ação, esse ato de Jacó presentear José era um cumprimento profético, era o próprio Deus usando Jacó, porque os outros irmãos não tinham a qualidade, a maturidade necessária para viver o propósito de Deus. Dentro de um lar, nem todos na sua família, dos teus irmãos, vai ter a maturidade para entender o propósito de Deus, porque propósito de Deus, promessa de Deus, é um trabalho muito grande. Você vai ser perseguido, você vai ser invejado, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você vai ser desprezado, você vai ser ridicularizado. Os irmãos de José não estavam preparados para isso. Mas José, Deus viu em José: vou forjar o meu caráter, porque você tem fidelidade. Recebeu o manto. Ali era Deus já dizendo: o manto quer dizer o quê? Autoridade. A autoridade é um degrau alto. Quer dizer o quê? Governo. Vai ter governo, vai dominar, não vai ser por baixo, mas vai estar por cima. Não vai ser cauda, mas vai ser cabeça. É o que significa a túnica. E honra, dupla honra de Deus. Você já vai ver agora nos próximos versículos, como nós lemos, que através dessa ação, desse ato de entregar a túnica, era algo profético. Não é para todos. Era um chamado para viver coisas maiores com Deus. Era um chamado para viver algo onde Deus ia fazer sobrenatural. Era um chamado para ser instrumento, para ser grande. E ele aceita a túnica. Talvez a tua família, você é o único que recebeu um chamado de Deus. Talvez dentro dos teus irmãos, Deus não viu nos teus irmãos o que viu em você. Talvez os teus irmãos não tenham maturidade para aceitar o processo, para chegar no propósito. Deus escolheu você. Mas Deus, quem sou eu? Eu não sou nada, Deus. Você não é nada agora, mas na minha visão você vai chegar. Eu vou te colocar no topo. Eu vou forjar um novo caráter. Você vai ser humilhado, ridicularizado, vai ser pisado, mas eu estou forjando algo forte em você. Um caráter tão forte que lá na frente nada vai te abalar. Deus dá um sonho agora para José, confirmando a ação profética da túnica. Daí você já viu, agora importa o caldo dentro de casa. Ele conta os sonhos e os irmãos começam o quê? A odiá-lo. Mas não por causa do sonho, porque recebeu a túnica. Túnica
futuro de honra. Túnica estava simbolizando um futuro de governo, lugares grandes, lugares onde Deus ia colocar. Não porque ele era o preferido, o amado do Pai, era porque Deus ia fazer a próxima promessa. Sabe por que essa pessoa da família te inveja? Não é pelo que você é, não é pelo que você tem. Para com isso. Ai, não me inveja do meu carro, da minha casa, porque eu sou a lindona, gostosona. Não. A pessoa só inveja por causa da promessa. É pelo que Deus tem, pela luz, pela graça de Deus em você. É por isso que o inimigo te inveja, porque ele não pode ser. Ele pode até te imitar invejosa, mas ela não pode ser e nem ter o que você tem dentro de você. A invejosa pode usar a mesma roupa, a mesma cor de cabelo, o mesmo salto, a mesma cor de cabelo, a mesma maquiagem. Ela não está te invejando pela tua aparência. Para com isso. Ela inveja pelo que tem dentro de você, a luz. Ela inveja o que está dentro de você. E se ela sabe que tem algo maior, uma promessa grande, ela vai invejar a promessa. É por isso que você é invejoso, perseguida. É por isso que você entra nos lugares, a pessoa não vai com a tua cara. É por isso que alguém sempre está apunhalando, falando, cutucando o teu jeito de ser, de falar, de andar. Será que você não entendeu que você tem algo de Deus na sua vida? É o espírito. Até eles invejam você, porque eles não podem ter o que você tem. A luz de Deus. Você pode adorar eles? Não. Eles já perderam isso quando caíram do céu. A túnica, entenda, o que Deus tem para você é para você, não é para outra pessoa. Deus tem algo especial com você, com você. Deus falou que vai te colocar lá, é você. Não é para o teu irmão, para a vizinha, para fulano, para ciclano, para você. A túnica não servia nos irmãos de José. A túnica só tinha a medida de José. O que os irmãos fazem por causa do ódio, da inveja? Você conhece a história? Eles pegaram a túnica, eles arrancaram a túnica de José. Não adianta arrancar a sua túnica. A promessa ninguém pode arrancar. Você precisa entender isso e viver isso dentro de você. Vai ser fácil? Não. Deus não te promete um mar de rosa, não. Mas Deus fala, eu sou contigo. Eu estou com você. Quando José fala do sonho dele, a primeira reação foi o ódio. Quando você fala dentro da tua família, dentro do teu lar, vem essa reação aqui. Sabe por quê? Porque eles não suportam ver crescimento. Às vezes é marido, às vezes é mulher que não suporta ver o crescimento do marido, às vezes é o marido que não suporta ver o crescimento da mulher, é filho que não suporta ver o crescimento do irmão. Dentro do lar tem tudo isso. É o endereço da promessa, da plenitude. Tem tudo isso aí, ó. Parece a nossa família, né? Não é só eu que não tenho a família perfeita. Talvez você se sinta um José nessa vida, como eu já me senti. Por causa dos teus sonhos, você vai ser desprezado, vai ser chamado e taxado de louca, de louco. É assim? Por causa da promessa, ninguém vai acreditar. Mas você leu lá no texto que Jacó conhecia a linguagem dos sonhos, porque a promessa era para Jacó. O pai conhecia a linguagem.
dos sonhos. A Deus confirmando aí, ó. A Deus confirmando que o meu filho vai ser grande. E o pai fala: será que você vai ser maior do que eu e a tua mãe? E ele guardava no coração, pai. Os irmãos não acreditavam, as outras mulheres não acreditavam. Odiava, não era a túnica, era a promessa. O diabo que tomava conta deles, fazer eles odiar, é a promessa. O que as pessoas odeiam em você não é o teu jeito, porque você é inteligente, você tira notas altas. É promessa. O diabo que está nelas, aquele espírito maligno, odeia algo de Deus em você. Ah, não foi com a minha cara? Não foi. Você tem que, quando você tem Deus com você, você diz: não foi com a minha cara? Só pode ter demônio em você. Deixa eu expulsar. Porque tem promessa. Promessa vai fazer você ser perseguido. José foi jogado no poço pelos irmãos. Olha o sangue, hein? O sangue fez isso. Imagina se não era sangue. Lá no começo, lá da história, o endereço da promessa. Olha só o caráter dos irmãos. Olha onde a inveja, os ciúmes pode levar. Jogaram dentro do poço, tiraram do poço, venderam para os ismaelitas, que eram um povo, uns beduínos que atravessavam o deserto. De lá foi vendido para o Egito, para a casa de Potifar. Mas você vai ler o tempo todo no texto: Deus era com José, Deus estava com José, Deus prosperava José, Deus estava no poço, Deus estava na casa de Potifar com José, Deus estava na prisão com José, e Deus estava no governo com José. Glória a Deus, aleluia. Fala: os meus fracassos, a minha vida não me define diante de Deus. O que define é a promessa que Ele me escolheu. Aleluia, glória a Deus. Vai parar no pior da vida dele. Por causa do quê? Não é por causa do sonho, por causa da promessa de Deus. A promessa é para o pai, não é para o filho. Vai se cumprir no filho. Ele vai viver a plenitude. Aquela casa, tudo que Deus tem para cumprir na vida de Jacó, vai se concretizar no filho, a promessa. José vai se concretizar nele. Vai para a prisão. Foi no pior da vida dele. Quando José achou que melhorou, puf, foi para a prisão, por causa de uma calúnia. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo na prisão, Deus estava com ele. Saiu da prisão para ser o primeiro governador do Egito. Imagine os egípcios. Ele, um prisioneiro, sai da prisão para ser governador. Deus sabe como trabalhar. Parece o Lula, né? Foi preso e Deus colocou ele como presidente, porque a Bíblia diz que é Deus que permite todas as coisas. Aleluia, Deus, aleluia. Só vira presidente, só vira governo porque é Deus que está agindo e Ele está trabalhando. Glória a Deus. Você pode xingar, você pode falar mal, você pode criticar, você pode ficar descontente. Deixa eu dizer, a Bíblia está dizendo que foi Deus. Romanos capítulo 3, é Deus que levanta sobre a terra e coloca. Eu e você gostando ou não, é porque Deus tem propósito. Você pode não gostar,
Mas Deus tem um propósito, é Deus que vai cumprir o propósito. A Bíblia diz que Deus permite até o diabo bater continência para ele. Havia uma mulher, vou encerrar agora. Havia uma mulher, um testemunho muito conhecido. E essa mulher era muito simples, tinha uma vida muito humilde, mas era uma mulher fiel a Deus. E a Bíblia vai dizer que então, que faltava o seu armário, faltavam as coisas, mas era uma mulher fiel a Deus. Uma mulher que ainda que faltasse as coisas dentro do teu lar, ela mantinha a fé dela com Deus. Não abria a boca para reclamar. Se tinha só arroz para comer, graças a Deus vou comer esse arroz. Se não tinha, graças a Deus, eu creio em toda a promessa. E havia uma pessoa na rua dela, e ela não tinha nada aquela semana dentro de casa, com um filho pequeno. E uma pessoa, para criticar a fé dela, falou: ei, fala para ela que é o fulano de tal, ó. Fala para ela que quem mandou essa cesta básica, manda ela entregar lá para ela. Fala que é o diabo que está entregando para ela, que não é Deus não, é o diabo. Chegou o carro, estacionou, ó, fulano de tal mandou te dizer essas palavras, que quem está te entregando essa cesta básica é o diabo, que é o próprio diabo, que não é Deus não. E ela pegou e falou: glória a Deus, porque a palavra se cumpre, ordenando Deus, até o diabo tem que obedecer. Aplauda Jesus. Glória a Deus, Deus sabe como trabalhar. Promessa está vinculada à fidelidade e está vinculado a comportamento. Olha o comportamento de José na casa de Potifar. Fazia ali o melhor. Deus estava com ele. Foi para a prisão, foi reconhecido, Deus estava com ele, e virou o governador. Fala: Deus sabe trabalhar. Fala: os meus fracassos, a minha roupa se coloca de pé. Fala: o meu cabelo, a origem que eu sou, não me definem diante de Deus. Toda promessa de Deus passa por um tempo de prova, porque a promessa de Deus, ela está forjando algo na sua vida, para você alcançar lugares grandes. Você não pode ser um cristalzinho, relou, trincou, não. Deus está forjando, deixando você forte, para você alcançar coisas grandes. Deus trabalha em todas as áreas da sua vida. Imagina uma chorona, uma Maria chorona, não pode ouvir um lado do patrão. Deus até isso vai mudar, vai fazer até essas lágrimas secar. Você vai falar: não vou chorar não, porque as minhas lágrimas eu não derrubo na frente de qualquer um. As minhas lágrimas é só para Deus. Quando você entender isso, mas tu não chora. Tu não chora. A pessoa está ali com o dedo na tua cara. Você está bem? Você não perde o equilíbrio, você não perde o domínio próprio. Você está ali. Você fala: quem está por baixo hoje vai estar por cima amanhã. O que eu sou, o que falam de mim, não me definem diante de Deus.
Você pode não ter nada para comer, você pode estar com os cartões estourados, você pode estar cheio de dívida, correndo de um lado e para o outro, você pode estar de qualquer maneira. A promessa continua na tua vida, na tua história. Deus não tira a promessa, não. Deus não tira, podem tirar o que for de você, mas promessa Deus não tira. Vai se cumprir na sua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, promessa não é para todos. Não adianta. Há anos atrás, vou pegar a pastora Joyce, estou encerrando agora. Eu fui na casa da pastora Joyce, na época não era pastora. E cheguei lá, encontrei essa cena. Ela chorando, cabelão daquele jeito. Era horrível o cabelão. Cabelão, sabe? Pois é, cheguei lá chorando. Mas o que foi? Calma. O que foi? Isso, bota para fora. Jesus vai me dando discernimento, sabedoria, interpretação. O que foi? Estou cansada. Por que você está cansada? Não aguento mais essa vida. Continua. Eu sou a menor dos menores. Minha família me despreza. Eu fui excomungada da família. Não me chamam para um jantar. Todos eles se reúnem para jantar, mas não me convidam. Só me convidam se for para fazer faxina, lavar roupa, lavar louça. Também já vivi isso. E agora, meu irmão falou para mim que eu nunca vou entrar numa faculdade. Por quê? Porque você é burra? Não! Porque eu sou pobre. Porque eu não tenho condições de nunca pagar uma faculdade. Eu olhando aquele lamento. Para ela uma coisa impossível. Para mim é algo tão simples. Às vezes nós esperneamos para Deus, parece impossível, e Deus olha para nós e vê que coisa tão simples de se resolver. Eu falei, Teu irmão falou isso? Falou. Eu nunca que eu vou pagar uma faculdade. Eu falei, ué, não te falaram que existe bolsa, não? Não, mas eu não tenho nem capacidade para entrar por causa da minha mente. Não, eu sempre fui assim, tive esse jeito de mãezona, né? Respirei fundo. Liga o computador aí. Você terminou o segundo grau? Terminei. Daquele jeito, sabe? Mas terminou, né? Pelo menos só serve o diploma, né? Terminei. Eu peguei e falei pra ela, liga o computador. Ligou o computador. Eu peguei e falei, qualquer um pode fazer uma faculdade. Basta querer. Qualquer um pode chegar onde deseja, basta ter o desejo e querer. Liga o computador. Ligou o computador. Mostrei os preços para ela. E ela chorava. Estava tão humilhada, se sentindo tão pequenina. Fiz a inscrição dela. Falei para ela, arruma tuas coisas, amanhã você vai para a faculdade. Isso foi acho que numa quinta, né? Eu falei para ela no sábado, lá o... Como que chama? Não, é vestibular. Levei ela lá na faculdade. Falei, vamos lá, minha filha, é assim que funciona. Levei ela na faculdade. Não, mas eu não tenho condições de fazer uma prova. Não, eu não sei. Falei, sabe? Vamos. Você vai ganhar a bolsa. E naquele dia, ainda naquela tarde, Deus me usou em profecia para falar na vida dela. A boca que abriu para te denegrir e falar que você nunca
fazer nada, que você não pode, que você não vai chegar, essa boca eu paraliso ele. Você vai ultrapassar, você vai chegar. E eu paraliso a pessoa que falou isso. E a pessoa que tinha falado estava na faculdade. Vai vendo. Levei ela lá na sala para fazer a prova. E eu estou lá fora esperando. E orando. De repente o Espírito Santo falou para mim: passa essa catraca, fala que você vai no banheiro, usa de estratégia, mas você vai lá na sala onde ela está, porque ela está querendo sair correndo de lá, e você vai barrar ela, porque ela vai fazer essa prova. Falei para o segurança: moço, preciso ir no banheiro. É ali. Quando foi ver, já subi as escadas rolantes, estava lá na sala dela. Quando eu estou chegando na porta da sala, ela está se levantando, apavorada, para sair correndo. Porque o diabo usou um cavalo dele do lado para falar para ela: desiste, você não tem capacidade para alcançar. Na hora da prova, usou a moça do lado que nem conhecia ela para falar: desiste, você não vai conseguir. E eu vi quando ela levantou para sair, eu na porta só fiz assim, ó. Eu tô aqui. Não posso fazer a prova por você, mas estou aqui intercedendo por você. Estou aqui, ó, mandando força para você. E ela fez a prova. Falei para ela: prepara todos os documentos, porque vão te chamar. Ela: prepara. Deus falou, está falado. Então é Ele que cumpre a palavra. Preparou todo o documento, vai vendo. Daí na época ela ia para ver se era aprovada. Como chama aquela bolsa? Fiéis. E estava muito difícil na época. E eu falei: não, filha, essa vaga é tua, pode ir. Já prepara o documento e já faz o seguinte: já vai amanhã lá para a porta da faculdade, porque já está aprovado essa bolsa. Irmãos, quando a moça foi ligar para ela para falar da aprovação, ela já estava na porta da faculdade com as documentação. A moça ficou surpresa e falou: nossa, mas eu ainda fiquei de ligar para ela. Ela: porque a minha pastora falou. Já prepara o documento, já fica na porta da faculdade, porque a vaga é sua. Atitude de fé. Vai vendo. Começou a faculdade. A pessoa que estava fazendo a faculdade, que humilhou ela e falou: eu posso entrar porque eu sou inteligente, eu sou o tal e o tal. Deus não falou: esse aí eu vou pagar. E você vai passar para mostrar para os teus da tua casa que eu te honro e eu te capacito. Aquela pessoa da família parou a faculdade. E ela foi até o final. Quando fazia 2 anos que ela estava lá fazendo administração, lá, eu aqui no altar, Jesus falou bem assim para mim: olha, é na metade que a gente quer sempre parar. Que a gente começa com todo o gás, com todo o ânimo, com todo o entusiasmo. Passa-se 1 ano, no segundo ano, já começa a querer bater o desânimo. É sempre na metade, é sempre no meio. Você vai se deparar com as dificuldades. Eu estava aqui no altar e o Senhor falou: olha, já tem 2 anos que ela está lá, ela está desanimada, vai lá na casa dela e fala com ela, entrega uma palavra para ela. Cheguei lá na autoridade do Senhor e ela: você aqui? Falei: pois é. E a palavra é essa: é aquele que te levantou, ele te anima, ele te capacita para você ir até o final. Até o final ele te renova, ele te capacita para você não desistir, mas para você perseverar e ir até o final. E foi até o final. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós. É o Deus que tem promessa. Você não precisa saber falar, você não precisa saber ter tantos grandes diplomas. Você só precisa ter promessa. Porque se você tem promessa, Deus te bota lá dentro. Deus te capacita e te bota lá dentro. É assim que funciona com Deus. É assim.
Fecha os teus olhos. Fale o que Deus tem para mim. Não define o que eu estou vivendo agora. Eu posso estar por baixo, posso estar chorando, mas o Deus que eu conheço é o Deus que muda cativeiro, é o Deus que roda a roda gigante, é o Deus que faz o que está lá em cima descer e o que está embaixo Deus faz subir.